o Infantino disse que tem apoio de federações para expandir a Copa do Mundo com 48 a partir de 2026, né? Isso. 2026. 48 países. Mas aí depois, mas usando o mesmo tempo, né, Bruno? Um mês, né? Com o mesmo número de datas. Tem algumas propostas, né? Tem algumas propostas de forma. Mas com um número maior. Sim, com mais jogos. Mais jogos mais no 48 total. seleções e em 2 países, que eles querem implantar isso em 2 países. Sobre o número de jogos, a gente já sabe que vai aumentar, se aumentar, aumenta um pouquinho, aquela fase... Aumenta no total. Para cada seleção vai ser o mesmo. Assim. 7 tipo, jogos. O Brasil, para chegar numa final, precisa de 7 e vai precisar igual. E o Togo também. Sim, aumenta no total. Aumenta o número de grupos. Esse negócio de 2 séries, cara. Eu tive essa oportunidade de ir para a primeira Copa na Ásia. Eu acho que a Coreia comportava tranquilo uma Copa do Mundo. Mas e o Japão é para fazer moral com... Não, a explicação que eles dão é porque nesse momento de grande roubalheira, com 2 países tem mais chance de ter, vamos dizer assim, o número de estádios sem precisar construir nada. Então, no Brasil, você teria 4 estádios, precisamos de 8 estádios. Então você teria 4 estádios no Brasil, hipoteticamente, 4 estádios no Brasil e 4 na Argentina, por exemplo, que não precisaria construir nada, só alguns retoques e tal, e não meteriam tanto a mão como vem metendo. Essa é a ideia. Vocês acham um absurdo, cascata, não acontece nada? O que vocês pensam? Eu não concordo. Eu acho que com 2 sedes, com mais seleções, daqui a pouco eles vão propor fazer pontos corridos o ano inteiro, Copa do Mundo. Eu acho que deveria ser, já que a Copa do Mundo é cara, ninguém pobre vai em Copa do Mundo, e mesmo em país pobre só vai rico. Eu sou a favor de fazer Copa em lugar que tem estrutura para tal. Estádio e país. Faz na Inglaterra, faz na Holanda... Faz na França. Você falou de 2 países. Você mesmo fala assim que o Santos não pode ficar só jogando na Vila Belmiro. Eu acho que Copa do Mundo, você tem que olhar assim, Oceania, ninguém tem condições. A baba. Aí você vai, vamos fazer na África. Também não tem tem que ser na Espanha, o Brasil na Alemanha, também não tem menor condição. na França. O Brasil tem condições. Aqui na América do Sul, o Brasil só o Brasil tem condições na América do Sul. Daria para fazer uma Copa do Mundo. A possibilidade de 2026 Você já viu os estados do Chile? Não dá. Você já olhou? Mas faz a mesma coisa que o Brasil. Não dá. Ué, e os estádios não tem o brasileiros? tamanho geográfico. O estádio brasileiro era bom até ter a Copa? Eles estão... Daniel, eles estão querendo fazer isso para evitar essa roubalheira de construção de estádio. Estão falando de 3 países, viu, Madelei? Tem Arena Brasil. Estados Unidos, México e Canadá. Pronto, tudo bem. Na América, Estados Unidos, México e Brasil. Mas o que é engraçado, a FIFA falar vai evitar... Quem que criou isso? Onde a FIFA vai mal uma arena no Mundial? Uma não, 500 arenas no Mundial. A FIFA foi a maior construtora dos últimos 30 anos do planeta. É o Debrecht planetário. Não, mas seguindo essa linha, se alguém decide... Quando alguém decide mudar, vamos continuar batendo? Se vocês concordam que é a maior construtora, mete a mão, e aí fala que não vai fazer mais isso... Ok, exato. Mas pra você evitar isso aí, não precisa botar 48 seleções na Copa. Aí é política total. Isso aí tá errado. Eu sou favorável que não precisa ter arenas padrão FIFA, toda a Copa, 200 arenas novas, maravilhoso. Mas também não precisa ter 48 seleções. 32 pra mim já é demais. 48 é insuportável. Mas se não aumentar o número de jogos e de tempo, qual é a tragédia? Não, eu acho o seguinte, aumentando assim... Você faz 7 jogos pra ser 48 campeão. seleções, é demais. Não, é demais. Você vai levar muito time... Você vai levar muito time ruim, essa é a questão. Você banaliza um evento. Você viu a explicação do Infantini sobre isso? Qual é? Ele disse o seguinte, que... eu cito sempre Nogueirópolis, porque Nogueirópolis não se sente ofendido. Se eu citar um outro país, o cara vem aqui e nunca mais dá visto para eu viajar para aquele país. Então, vai aparecer alguém do país. Então, Nogueirópolis. Então, Nogueirópolis não tem a menor chance de chegar numa fase avançada da Copa do Mundo. Mas o seu pequeno povo, o seu pequeno principado, vai ter o prazer de participar da Copa do Mundo. Vai tomar um cacete e vai embora? Tudo leva a crer que sim. Mas vai curtir o momento. Então o time da Jovem Pan também vai. Pronto. Isso. Então, E principalmente vai dar um voto pro Infantino. Também. Mas esse mesmo... Eu não gosto. Esse mesmo... Eu diminuí. Não é benemerência, eu não Você está gosto. dizendo que está se vendendo por um voto? Você está dizendo? Hoje vota a mesma coisa. Então, pelo menos o time vai lá e curte a festa. Eu estou dizendo só que se são 7 jogos, não vai fazer 8.
7 jogos para ser campeão. Vamos continuar 7 jogos para ser campeão. Por que não? No mesmo Mas período... aí o Brasil pode fazer contra Togo, Trinidad e Tobago, San Marino, sei lá, os continentes. Os continentes. A Oceania tem condições de fazer uma Copa do Mundo? Que não será isso. Mas pode acontecer. Claro que tem, a Austrália tem. A Austrália não tem futebol lá. Não tem futebol. Na Oceania só a Austrália. Aí você vem pra América. A Nova Zelândia Estados Unidos, também tem. Brasil. Já teve Copa do Mundo na Argentina, né? Na ditadura lá que... Já. Mas não, os estádios lá... Argentina e Uruguai já tiveram a ideia de fazer juntas uma Copa. Argentina e Uruguai. Eu concordo com esse negócio. Eu concordo com esse negócio de fazer só em país que tem condições. Só também acho correto. Não adianta querer ser bonzinho. Ficar maquiando com vamos lá conhecer. Vamos fazer Copa do Mundo na África. Aí vamos lá na África do Sul, vamos conhecer lá onde é aquela maior favela do mundo lá. Soweto. O pessoal falou, vamos fazer na Amazônia. E outra coisa, quem vê futebol não quer ver mata, pô. E outra coisa, você pra desenvolver. Os caras falam assim, vamos botar a sede lá no Amazonas, porque a Amazônia é Manaus, ninguém tá lá pra dentro ver índio lá, não, os índios lá não. Tem que parar com essa história que tá indo a Copa do Mundo pra desenvolver a cidade, o país, enfim. A gente sabe bem que não é assim. A gente sabe que não é assim. Na África do Sul colocaram tapumes na frente das favelas. Aqui no Brasil tem metrô, trem, até agora, entendeu? Ou você faz em país de primeiro mundo e o Brasil tem capacidade pra isso e fez uma grande Copa do Mundo. Se não tiver... Mas o Brasil tem condições, se não tivesse tanta roubalheira, o país teria totais condições de fazer uma Copa maravilhosa assim como fez. Vai longe, né? Agora, eu sou a favor, Vanderlei, com relação ao Vampeta, é contrário a você dividir sedes. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Não tem nenhum tipo de problema pra você na Polônia e na Ucrânia, né? Teve Países Baixos, lá na Holanda e Bélgica. Dividir top de Argentina e Uruguai. Você não vai ter problema de voo, você não vai ter problema de nada. Tem o Peru, não. Nem pensa. A Eurocopa... Paraguai. Faz em 3 também. A Eurocopa 2020 ela vai ser espalhada por toda a Europa. Tem mais de 13, 14 cidades. Mas a Copa América já teve Japão. Londres, Munique, Roma, Amsterdã, Dublin. Eu não gosto. Isso é legal. Isso é legal. Não é legal? Isso é legal. Você vai se deslocar. A Europa é de pouco diferente. Você vai se deslocar de trem. Londres pra Roma, Roma pra Paris. Mas aí você viu, você pega a cultura do país. Fui campeão, já fui campeão da Europa, eu joguei em todo lugar. Fui campeão lá na Alemanha, foi lá que a gente ganhou. E o país foi lá na Itália. Mas o país vivendo aquela cultura, todo mundo. É a atmosfera dos jogos. Lembra quando foi a atmosfera aqui em São Paulo? Vai ser espalhado, daqui a pouco Ilhas Faraó e San Marino. Lógico que não. Ilhas Faraó e San Marino. 48 times também. 48 é brincadeira. Albânia com... Eu acho 32. Eu acho que tinha que ter 24. Aí você também tá Aí quando um amigo seu aqui, que tá aqui, diz que tem enxugamento, apanha. Mas então muito obrigado. Agora, enxugamento. Vocês querem enxugamento do Campeonato Paulista? Agora, Sim, 48. Não muda nada na vida Eu de sei vocês. que não vai melhorar a qualidade. E é claro, não vai melhorar a qualidade mesmo. 24 seria ideal, porque só seria filé. Tudo bem. Mas tem 32 é o número que está sendo aceito aí por aí. Tá tudo certo. Mas eu estou dizendo só que se eles estão justificando, né? O cara que nunca teve chance de participar da festa, aí você já pensa, tá vendo? Já vai aumentar tempo e vai aumentar o número de jogos. Não. Eles devem encontrar uma fórmula que vai dar um certo equilíbrio. Uma proposta com 48 seria de 16 grupos de 3. Certo, não, mas é muita coisa. Então, claro que no mesmo grupo... Copa São Paulo, vai virar Copa São Paulo. Três fracos. Claro que todo mundo... Vai virar Copa São Paulo. 3 fracos. Mas aí o cara faz um jogo, não é isso? Deve ser isso, né? 2 cada um. 2 cada um. Por que não faz uma Série B? É só você ver a Libertadores, o que virou a Libertadores com esse inchaço todo. É mais ou menos isso do que o Zeca falou, de 48 a menos ruim. Qual é? É de 16 entrando direto e os outros 32 jogam entre eles, passa 16. Que aí a Copa começa de fato com os 32, né? Não. O formato a gente, é claro, cada um tem uma opinião e tudo bem. Mas se você não aumenta o número de jogos para ser campeão, que é uma grande favorita para o Brasil, grande favorita, aquele negócio todo, vai jogar 7 jogos. Acabou. Quando é final de semana aqui, a gente assiste jogo do campeonato italiano e do campeonato espanhol, né? Capaz de uma das duas agora para a próxima Copa ficar de fora, tá no mesmo grupo. Sim.
Aí não classifica, vai para aquela repescagem, que o gol fora de casa vale. Tem que tirar essas babas mesmo. A Copa do Mundo não pode ser baba. A própria Libertadores já tá virando uma. É igual o Ed Mori fala. Ed Mori fala lá, quando tem as Olimpíadas, vem Reino Unido, né? Não é Inglaterra, né? Isso. Aí ele fala, pô, quando eu ganho no tênis, eu sou inglês. Quando eu perco, eu sou escocês. Agora que ele é número 1 do mundo, ele é inglês. A Libertadores, o que tá virando também com esse inchaço. Então é demais. Não pode inflar tanto os campeonatos assim. Não dá. Não, mas daqui a pouco você tropeçou na Copa do Mundo. Copa do Mundo. Eu pergunto pro Bruno, porque o Bruno é um apaixonado por esse negócio. Para ser campeão da Libertadores, me ajudem. Quantos jogos o cara tem que fazer? Assim, quem entra direto nos grupos, 14. Se você vier lá, desde a pré-Libertadores agora que aumentou, você vai para quase 20 agora. Não, mas o padrão, 14. Sem quem entrar nos grupos, sim. Isso foi no ano passado, no ano retrasado. Historicamente. 14. Se os caras aumentaram o número de times e aquele que teve competência para entrar na fase de grupos continuar jogando 14 jogos, qual é o crime? Eu acho que da Libertadores, por ter aumentado só a prévia, eu acho que não é tão ruim. Então, é isso que eu tô dizendo. Se aumentasse os grupos para 40, 40 aí... Esses caras que vão jogar essa prévia, que nunca tiveram o prazer, eu não tenho nada contra. Eu, no caso... Mas seria no país sede? Essa prévia de Copa do Mundo, claro, você pode discutir, etc e tal. Eu, a princípio, não gosto. Deveria ser, né? Eu acredito que, se houver coerência... Na Copa de 34, foi a única vez que aconteceu isso. A Copa de 34 teve uma fase eliminatória, que seria as primeiras eliminatórias para a Copa do Mundo foram de 34. E o país sede jogou a eliminatória. A Itália poderia não ter disputado a própria Copa, que era também uma aberração. Mas jogaram já na Itália. Era um outro esquema, era uma partida só eliminatória. Eventualmente, Vanderlei, você pode pensar como, por exemplo, já tem a repescagem europeia nas últimas Copas do Mundo, você pode jogar um pouquinho mais pra lá, pega um dia... Eu acho até que pode, vai. Mas ao mesmo tempo como que foi um problema, inclusive nessas Copas de 34 e 38, que eram jogos eliminatórios. Você é pra Europa, imagina, na 34 e 38 e pra Europa, na América do Sul, como o Brasil foi eliminado no primeiro jogo, perdendo pra Espanha, na Copa da Itália de 34. Você passa 2 semanas a bordo de um navio, perde, aí fica mais 2 jogos e volta. Quer dizer, eu acho ruim em todos os sentidos. Um jogo só e não jogar a Copa do Mundo. Mas ao mesmo tempo é isso que você falou. O Nogueirópolis, o Deportivo de Arreia vão pra lá, jogam um jogo e pronto. Togo nunca teve a oportunidade de sair de lá. Isso. Até jogou em 2006. Deportivo de Arreia, então, o Togo nunca teve a oportunidade de sair para ir jogar uma coisa tão importante como a Copa do Mundo na Alemanha, por exemplo. O cara vai pra Alemanha, delegação. Eu sei, vão 3 torcedores e tal, mas não vai alterar o número pro cara ser campeão? Porque depois você fala assim, mas também só vai pegar baba. Pera um pouquinho. A Copa do Mundo de 2002, a poderosa Turquia foi 3ª colocada. É mais poderosa Coreia do Sul, a 4ª. Coreia, a poderosa Coreia do Sul foi a 4ª colocada. Metendo... a Espanha fazendo trabalho pra nós. A Coreia foi na eu vibrando. Então, e eu vibrando. A Coreia do Sul fazendo trabalho do outro lado pra nós. A Coreia do Sul é arbitragem. Mas não são grandes forças poderosas, né? Não são poderosas no futebol. A história mostra a 3ª colocada a Turquia e a 4ª colocada a Coreia. Então, por que não? Mas daí elas chegaram no momento de 32 seleções, outro momento. Eu acho que, por exemplo, a gente precisa sim pensar o futebol também como mercado, como negócio. Fazendo isso, e na minha visão, é desvalorizar o produto. Eu não gosto. Porque você banaliza, todo mundo participa e fala que jogou uma Copa do Mundo. Quando eu acho que tem que ser só o crème de la crème. São 4 propostas. Tem 2 com 40 equipes e 2 com 48. Certo. Isso será votado agora em janeiro. Que vai aumentar, vai. Isso aí. Deve ganhar a maior os 48. O cara o cara do Togo vai votar por 48. Óbvio que todo mundo. A proposta com 40, a primeira proposta com 40 seriam no total 88 jogos em 32 dias. Hoje são 64 em 30 dias. Aumentariam 2 dias. Total. Uma tragédia. Aí a primeira proposta seria basicamente assim: os classificados seriam, são 40, né? Seriam 8 grupos de 5. 8 grupos de 5. Todos se enfrentariam dentro da chave e só o vencedor avançaria. Avançariam só 8 e o mata-mata seria só com 8 até a final. Essa é a primeira proposta. É ruim.
Imagine só, nós estamos falando de Copa, né? 8 times que passaram por esse... o campeão de cada um dos 8 grupos de 10 times. Que seria. Aí você fala, mas uma grande força vai ficar em segundo lugar. Azar de goleiro. Isso sim. Já acontece todas as Copas aconteceram. Todas as Copas. Então, 8 grandes seleções, ou importantes seleções, ou boas seleções, fazendo um momento final, não é ruim. Não. Mas 7 jogos, né? O máximo, né? 7. Seria, eu acho que um a mais. Não, 7 jogos, porque não teria as oitavas, né? 7 jogos. Então. Aí a segunda proposta com 40 times seriam 76 jogos totais, 32 dias. Seriam 10 grupos de 4 times. 10 grupos com 4 times se enfrentariam dentro dos seus grupos, avançaria o primeiro de cada grupo e os 6 melhores segundos. Seriam 16. Aí também iria até o fim com 16. 6 melhores segundos. Aí a terceira proposta. 48 times, seriam 80 jogos no total. Em 32 dias é entre parece 5 de cada grupo de 4 mais 6 ou 7 dias antes da fase de grupos, que aí é aquela lá que teria uma eliminatória. Seriam 48, 16 entrando direto nos grupos, outras 32 jogariam mata-mata, que passariam 16 para juntar os outros 16, 32, 8 grupos de 4 tudo e pronto. Isso que você falou aí só pode acontecer em país VIP. E a última, só para... Não dá para fazer a Copa do Mundo em Nogueirópolis. E no Catar, como vai ser? E a última... De cara não vai ter hotel para toda essa tropa. Não. E para fechar a última, 48 equipes, 80 jogos. Seriam aí seria, essa aqui seria a que mudaria um pouco, essa aqui seria a mudança mais radical de formato. Qual é? Seriam 16 grupos com 3. 16 com 3. Horroroso. E avançando, e olha só, esse aqui eu até achava que era um só, mas avançam 2 de cada grupo para a segunda fase. O time que eliminado vai ser fuzilado. Classifica 32 para um mata-mata. Teria um mata-mata de 32, 16, 8. E aí ainda tem um detalhe. Na primeira fase. Pega o último colocado. Na primeira fase, para evitar marmelada, porque seriam grupos de 3, um não jogaria a última rodada. Para evitar marmelada, com resultados combinados, teria pênaltis em todos os jogos que terminassem empatados. Peraí, eu estou desconfiado. É o esporte em discussão.